E a produção industrial no país cresceu 0,6% em julho. De acordo com o IBGE, a maior influência positiva para o resultado veio do setor de alimentos, que avançou 4,3%. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com a economista e sócia-diretora da Tendências Consultoria, Alessandra Ribeiro. Alessandra, muito bom dia para você. Obrigada por falar com a gente. Seja bem-vinda ao live. Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite. Alessandra, o que a gente pode atribuir, então, esse resultado positivo da produção industrial? Temos observado nesses últimos meses, ainda que com alguma volatilidade, uma certa volta da atividade industrial. Lembrando, que desde 2021, especialmente a segunda parte de 2021, a indústria perdeu muita atração, que persistiu inclusive no começo desse ano, dados os problemas também relacionados às cadeias globais de produção. Então, tanto falta de insumos quanto insumos muito caros afetando a atividade da indústria. E esse ano, apesar da boa performance da atividade econômica brasileira, notamos que algumas linhas têm perdido tração, seja na parte de máquinas e equipamentos, seja na parte de bens duráveis, inclusive diante do cenário de encarecimento do crédito. E isso tem afetado a indústria. Mas, mais recentemente, temos essa certa recuperação, que, obviamente, quando comparamos com o nível que chegamos a ter no comecinho de 21, depois daquela recuperação super forte do período mais crítico da pandemia, ainda o nível da atividade industrial está bem mais baixo. Então, é uma recuperação moderada, que já reflete um pouco da normalização também nas cadeias globais de produção, e os efeitos de medidas aqui que acabam impulsionando o consumo e também batendo na atividade industrial. Alessandra, quando a gente olha para o PIB de ontem anunciado, de 1,2 no segundo trimestre, e a indústria teve também um destaque. A gente pode associar esses dois dados? De que forma a gente pode até projetar para o próximo dado da produção industrial e da indústria como um todo? Perfeito. É possível, sim, essa associação. Inclusive, a atividade industrial no segundo trimestre ajudou o resultado do PIB, ainda que a maior contribuição tenha partido de serviços, inclusive com a importância da volta dos serviços presenciais, com essa recuperação tardia, do segmento, com o controle da pandemia, mas sim a atividade industrial ajudou, refletindo esse movimento de certa recuperação que observamos mesmo nos últimos meses. Olhando à frente, e aí tanto esse restante de 2022 como 2023, nós não devemos ter uma indústria pujante. E por que isso? Porque o consumo deve perder tração, os investimentos também devem seguir mais limitados, num contexto de desaceleração da atividade tanto econômica global, que nos afeta, mas muito aqui devido a elementos domésticos, alta dos juros para controlar a inflação, que afeta necessariamente a atividade econômica e impacta a produção industrial. Então, em linhas gerais, nós não vimos, não conseguimos projetar um horizonte aí de ganho de dinamismo da indústria, seja nesse restante de 22, como especialmente 2023. Teremos movimentos mais limitados dessa recuperação industrial. Alessandra, esse dado também mostra o efeito das medidas que foram adotadas aí pelo governo federal. Isso pode ajudar, de certa forma, a desaceleração aqui no Brasil ser menor do que comparada a outros países? Sim, perfeito. Porque temos observado um efeito importante das medidas que vêm sendo adotadas desde o início do ano, especialmente desde março. A antecipação do 13º, saque do FGTS, medidas de crédito relacionadas, por exemplo, a crédito consignado, e aí mais recentemente todas essas medidas de redução de imposto sobre combustível, vale gás, vale caminhoneiro, e toda a questão do Auxílio Brasil. Então, sim, temos um efeito importante dessas medidas que mantém a atividade econômica mais aquecida. Então, essa desaceleração certamente será amortecida pelo anúncio das medidas. Agora, quando olhamos para 2023, algumas medidas devem ser mantidas, mas outras não. Então, esse suporte observado nesse ano, ele não vai existir em algum grau em 2023, Então, é por isso que a maioria das casas, dos economistas, projetam uma importante desaceleração da economia brasileira em 2023,
nós projetamos um crescimento de 0,4% para a economia brasileira no próximo ano. Priscila Asbeck, nossa analista de economia e âncora do CNN Money, tem uma pergunta para a senhora. Alessandra, obrigada pela entrevista. Queria trazer aqui uma discussão sobre comportamento um pouco, né, de consumo, porque esses dados da indústria, eles mostraram que os segmentos mais afetados, ligados a consumo, como alimentos, combustíveis, eles tiveram um impulso maior, e segmentos que são mais ligados a máquinas e a veículos também, questões, né, segmentos ali que exigem um financiamento maior, então são afetados por juros, acabaram puxando para baixo o resultado, né? Das 16 atividades, 10 só ficaram positivas. A minha questão isso ainda deve ter mais reflexos daqui para frente, esse aumento dos juros, e além disso, também essa questão de uma desaceleração o aumento da taxa de juros ainda pode mostrar todo o seu efeito daqui para frente? Olá, Priscila, bom dia. É isso mesmo que nós esperamos, um efeito maior desse aumento de juros sobre a atividade econômica nessa segunda parte do ano, né, que estamos, e mais em 2023. Essas linhas que você mencionou são linhas que dependem muito de crédito, e a gente já observa um encarecimento do crédito e, portanto, uma menor demanda, principalmente nessa parte de aquisição de bens, seja por pessoas físicas, seja por pessoas jurídicas, né? Então, isso já está sendo observado. E com esse maior efeito da política monetária, isso vai ganhar tração, no sentido desse efeito, né, da política monetária aparecer ainda mais por esse canal do crédito, afetando a aquisição, especialmente de bens, pessoa física, pessoa jurídica. É isso que, inclusive, está por trás dessa estimativa de perda de tração da atividade econômica, uma vez que são linhas aí importantes, né, de um lado, ainda que as medidas do governo dando sustentação para outro tipo de consumo, acabe amortecendo um pouco dessa desaceleração. Aí nós conversamos com a economista e sócia-diretora da Tendências Consultoria, Alessandra Ribeiro. Muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live e volte sempre. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos.